Lucas 19, qual versículo que eu falei? 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao ver isso, o povo começou a se queixar. Aí na sua Bíblia está murmurar. O que eles estavam murmurando? Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha para quem está pertinho de você e diga assim: Jesus foi lá em casa. Eu também sou pecador. Assente-se dando glória em nome de Jesus. Meus irmãos, a pastora comentou ontem, aliás, deixa eu cumprimentar a irmã Márcia também, está visitando aqui. Deus abençoe, viu, irmã Márcia? Deus abençoe sua vida. E a irmã Márcia é filha da irmã Cláudia, para quem não sabe. E a pastora comentou que nós visitamos ontem a igreja da pastora Tatiane Severino, né? Como carinhosamente a Rosângela chama, a pretinha básica. Isso é só você, viu? Eu estou repetindo o que você está falando aqui. Se alguém cortar esse negócio e jogar na internet, pronto. Mas nós estávamos visitando lá, e a pastora foi pregar e eu fui acompanhá-la. E, como sempre, a gente tem esse hábito, eu já falei aqui para vocês, ela não conta para mim o que ela vai pregar, eu não conto o que eu vou pregar, porque é a forma que nós encontramos, na verdade é a forma que Deus nos deu, de confirmar muitas vezes a palavra que Ele deu a mim e confirmar a ela a palavra que deu a ela. E nos louvores e nas demais coisas que vão acontecendo, Deus sempre vai nos deixando tranquilos em relação ao que pregamos, né? Porque às vezes não é uma mensagem fácil, às vezes é uma mensagem que precisa despertar. Despertar, como nós fizemos a campanha do despertamento aqui, a gente sabe que é difícil. Ainda hoje tem gente dormindo. Mas, fazer o quê? Acorda cedo, Marcelinho, acorda cedo. Amém? Mas ontem, na oportunidade que eu tive de adorar o Senhor, eu até comentei, estávamos lá conosco a diaconisa Rosângela e o presbítero Mário, pastor. E eu disse assim: amanhã quando eu pregar, vocês fazem cara de surpresa, que eu vou falar um pouquinho, né? E eu falei o tema desta mensagem de hoje, porque é um tema que eu quero que você pense ao longo do seu ano de 2024. Com quem eu vou caminhar em 2024? Eu falei ontem isso lá. E eu disse mais, porque muitas vezes as pessoas andam de igreja em igreja, pulam de um lado para o outro, claro, às vezes não há o cuidado, às vezes não se encaixou com uso e costume, tem uma série de motivos, mas às vezes a pessoa ainda não entendeu que Deus está dizendo para ela: olha, presta atenção, porque tem gente que eu quero que você fique do lado, tem pessoas que eu quero do seu lado, e tem gente que eu quero que você seja o estrado, que você seja a âncora, que você prenda essa pessoa, porque Deus usa as nossas vidas de maneira que a gente não entende, que a gente não imagina. A gente acha que só é usado por Deus quem canta, quem prega, quem dá testemunho, quem faz alguma coisa na igreja. Não, você está na nave da igreja, mas você não foi chamado apenas para enfeitar o banco, você é chamado vaso de honra. O que a irmã Karen está fazendo lá em São Paulo é derramar o que ela se enche na igreja aqui. Muito embora durante alguns meses ela esteja lá, ela está todo o culto assistindo, quase todo o culto quando não está trabalhando, né? E ela manda foto dos cultos dos oficiais que estão lá com ela, manda vídeos. Esses dias mandou um vídeo, acho que por causa da formatura que se aproxima, né? E ela está lá fazendo a linguagem de sinais. E eu olho para aquilo e eu fico muito orgulhoso, porque eu vejo uma pessoa que está se submetendo ao ID de Jesus, fazendo uma coisa que vai melhorar a sua questão profissional, mas que também era um propósito de Deus deixá-la perto de algumas outras pessoas lá, para que ela recebesse e ela também desse. E assim é com cada um de nós. Todo chamado de Deus envolve um envio, eu já disse isso aqui. Às vezes o envio é para muito longe. Deus nos tirou de São Paulo para trazer para Garça. Mas às vezes o envio é local, é aqui. Deus quer que você visite alguém, Deus quer que você mande uma mensagem para alguém, Deus quer que você abrace alguém.
É assim que Deus vai nos usando. Agora, muitas das vezes, ao recebermos de Deus o favor, ao sermos alvo da graça do Senhor, seja através do momento em que o aceitamos como Senhor e Salvador, seja através de alguma coisa que Ele nos dá uma bênção, algo que nós alcançamos, muita gente olha para nós e as mesmas pessoas que antes estavam ali, vai para a igreja, Jesus quer falar com você, e aí você vai para a igreja, Deus começa a falar, Deus vai te abençoando, a pessoa já fala, por que Jesus está fazendo isso com ele? É pecador. Por quê? Por que Jesus está usando? Eu conheci isso daí não valia nada. Isso daí era um miserável. E agora está lá na igreja. Ai, Jesus, viu? Por que Jesus faz isso, hein? Zaqueu, meus irmãos, estava perto, esse texto que nós lemos, é aquilo que a Bíblia relata que aconteceu quando Jesus disse para Zaqueu, ó, hoje eu quero pousar na tua casa. Hoje eu quero entrar lá. Hoje eu quero enxergar você por dentro, no íntimo. Por isso que eu falei, desce logo. Porque eu quero resolver esse problema que está aí faz tempo. A pastora pregou ontem sobre alguns bichinhos que ficam dentro da gente, nos comendo por dentro. E se a gente não permite que Jesus mate esses bichinhos, logo a podridão que estava dentro aparece. Tem gente que tem uma aparência muito linda, muito bonita, mas por dentro são como essas pessoas que estavam ali olhando Jesus entrar na casa de Zaqueu. Vem alguém sendo abençoado, mudando de vida, e já logo quer lembrar o que a pessoa era, já logo quer cavocar o passado, já logo quer desenterrar as coisas que já morreram, para jogar de novo no ventilador, para ver se acaba um pouco com alegria. E aí eu olho para essa situação e eu digo a você nessa noite, que Senhor Jesus quer colocar você perto de pessoas que sejam bênção para te empurrar para mais perto do céu, e não para andar do lado de gente que fica prendendo você naquilo que é terra, naquilo que é vale. Na semana passada eu preguei aqui sobre o Deus que está na montanha agindo, derramando graça, enquanto às vezes nós estamos procurando problema no vale. Hoje eu quero dizer a você, afaste-se de pessoas que seguram a sua visão apenas para o que está na terra. O seu destino é o céu, então você tem que começar a olhar para cima. Se você é peregrino neste lugar, você tem que começar a entender que você tem asas para voar. As pernas são só para quando as penas estão sendo trocadas. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com... Não é de elevador não, irmão. Não é de escada. Não é como alguém está subindo uma escadaria de qualquer lugar. É com asas como águia. E a Bíblia diz mais, você vai correr e não vai se cansar. Você vai andar e não vai ficar sonolento. Não vai faltar energia. Mas para isso você precisa vigiar e entender as preciosidades que Deus quer manter do seu lado e o lixo que Ele também quer tirar. Aleluia. Eu comecei pregando ontem, vou terminar pregando hoje, glória a Deus. Olha para quem está perto de você e diz assim: o Senhor nos ensinou a ver o coração e não a aparência. A gente precisa se afastar da religiosidade vazia, uma religiosidade de quem sabe que Deus é Deus, mas não consegue viver como se Deus fosse Deus. O reverendo Augustus Nicodemos, que é um homem da igreja presbiteriana, a gente gosta de ver algumas pregações dele, né, pastor Zaqueu? Um homem sábio. Ele tem uma frase
que eu falei esses dias conversando com alguém lá de São Paulo e disse assim: há um tipo de ateísmo muito perigoso que corrói a igreja de dentro para fora. É o ateísmo do crente. A pessoa fala assim: eu não entendi isso aí não, pastor. A pessoa sabe que Deus existe, sabe que Deus chamou, mas ela vive como se Deus não estivesse nem aí para ela. Crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Sabe o que eu acabei de falar aqui? Tem discursos e versículos decorados, mas precisa sair da memória e passar para as mãos, para os pés. Precisa praticar e viver aquilo que se aprendeu, aquilo que se decorou. Caso contrário, é uma tabuada, né? A gente aprende a decorar a tabuada. Eu tentei ensinar meus filhos a não decorarem, porque eu decorei e hoje eu preciso da calculadora para fazer conta. Você precisa entender a conta. Porque se você decora a tabuada e inverte, a pessoa já se perde. Aí você fala assim: mas não tem a regra, a ordem dos tratores não altera o viaduto? Não é essa? É diferente? A ordem dos fatores não altera o produto? Mas aí quando alguém chama você para viver segundo a vontade de Deus, e coloca você para aprender, para receber o que Deus está ensinando, e aí diz assim: olha, vai lá e vive, a pessoa não entende, porque ela acha que vir na igreja é ter alguém o tempo todo dizendo assim: vai lá e faz isso agora, vai lá e faz isso agora, agora vive assim, olha, aconteceu isso, faz isso, agora aconteceu isso, faz isso. Aí você liga para a pessoa, você manda mensagem, a pessoa: está tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Tá bom, lembra de alguma coisa que foi pregada aí? Não lembro, está tão difícil. Como é que vive, irmão? Tem gente que fica como uma roda presa na lama o tempo todo, porque não usou ainda a pedra de esquina como calço para subir. Está lá tentando se apoiar em ser humano, tentando se apoiar no bolso. A irmã Joyce falou aqui muito bem a respeito de dizimar e ofertar. Se eu dou o que sobra, nunca darei nada. Porque o que não para de vir na nossa vida é conta. Boleto até que você não sabia que existia, aparece para você pagar. Então o que nós temos que fazer? Botar as prioridades no lugar certo. A vida com Deus, o caminhar com Deus é da mesma forma. Se eu não tomo uma atitude de dizer para o Senhor: agora eu vou viver isso que o Senhor ensinou, eu quero isso aqui, Jesus. Eu não quero a palavra de ninguém, não. Eu quero o que o Senhor tem. Deus um dia disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo, vocês vão lá com ele, ele vai guiar vocês. Moisés falou: não quero. Tem crente hoje em dia que se você falar que tem um anjo aqui, ele sai correndo, pirueta, dá glória, aleluia. Moisés não quis o anjo. Ele falou: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Você precisa valorizar a presença de Deus. Você precisa crer no que Deus traz às suas mãos, nas oportunidades que Ele abre, nas pessoas que Ele junta em propósito na sua vida, porque são essas coisas que vão fazer você sair do lugar da mesmice e alcançar o que Ele tem preparado. Não é sozinho, porque sozinho ninguém alcança nada. Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versos 3 ao 5. Põe aí, Ana, por favor. 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Próximo. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Só até aqui. O que é isso aí, pastor? Paulo avisando Timóteo:
Cuidado com gente assim. Não anda perto dessas pessoas. Você já percebeu que tem um monte de gente que fica colocando, espiritualizando coisas que não são para espiritualizar? Porque elas tentam criar uma muleta para usar de desculpa para não sair do lugar. Então tudo é opressão, tudo é demônio, tudo é alguma coisa que fizeram contra ela. E aí você está lá aconselhando, dizendo, mostrando, pregando, abraçando, dando amor. Na primeira oportunidade, quando essa pessoa tem um pouquinho de bênção, o primeiro que ela joga fora é você. Primeiro de quem ela se afasta é você. São pessoas que não têm nenhuma vontade de andar em tranquilidade. É gente, igual diz Provérbios, capítulo 17, versículo 19. Coloca aí, Ana, por favor. Gente que vive no meio de polêmica. Gente que parece que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa não tem paz. Mas não é. É porque como ela está vazia de Deus, ela fica cheia de religiosidade e não vive. E quem chega perto dela também não deixa viver. Olha o que diz Provérbios. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. Gente que se cerca na sua agressividade e esquece que Deus é quem peleja. Gente que coloca um muro de arrogância para ficar questionando todo mundo. Quando Deus está falando assim, calma. Por que essa brabeza? Deixa eu fazer. Pessoas que por qualquer discussão atacam com palavrões, perdem-se no raciocínio, ao invés de argumentar a mensagem, atacando quem está falando. São pessoas, como está lá em Provérbios 10, 23. A parte A de Provérbios 10, 23 diz, para o tolo, cometer ordem é divertimento. Põe lá, Ana, por favor, Provérbios 10, versículo 23. O tolo se diverte em fazer o mal. É a parte A. Essas pessoas, meus amados, que estão lá, às vezes até inventando doutrina, dizendo para você, olha, não faz assim não, ou faz assado. Ou gente que prende as pessoas na igreja com crendices e impede o crescimento espiritual dessa pessoa, que ela acha que se não tiver o copo na posição tal, se não tiver o bilhete do jeito tal, se não tiver a caixa virada assim, Deus não vai falar, Deus não vai fazer. Pessoas que tentam colocar Deus dentro de uma caixinha, de uma forma, porque não conseguem parar 1 hora no seu dia para fazer o seu devocional. Essas pessoas, quando vem a tribulação, quando vem o problema, não conseguem agir como agiu a mãe da Karen. Não conseguem dar o testemunho do pai da Ruse. São lembrados não pela tranquilidade, não pela alegria, mas são lembrados porque toda hora tem contenda. Dura coisa é você ser lembrado como alguém contendeiro. A gente precisa saber o legado que queremos deixar para os nossos filhos. Filhos que muitas vezes vão ter que ir para o mundo fazer a sua vida acontecer. Filhos que vão ter o seu próprio espaço, criar a sua própria família. E o que vai ficar para eles, queridos, não é dinheiro, não é herança. Já está mais do que provado. Você cansa de ver gente ganhando na loteria, cansa de ver gente ganhando na Mega Sena. Passa um tempo, vem uma reportagem no jornal dizendo fulano que tinha ganhado 20 milhões está na miséria. Por quê? Porque não há lastro moral, nem espiritual. Vivem de acordo com o que diz 2 Timóteo, de acordo com o seu prazer. Mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Você não precisa de gente assim perto de você. Você precisa de alguém que olhe para você e diga assim, olha, não está muito bom o que você está fazendo não, mas nós vamos orar, Deus vai te ajudar, você vai melhorar. Você vai sair disso aí, vai dar certo.
Gente que olha para você e diz assim: olha, essa dificuldade que você está passando é rapaz, só você para aguentar isso aí. Mas não importa por que é não. Vamos em frente, Jesus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Não vamos parar de orar, vamos fazer uma campanha de oração. Eu estou junto contigo. É essa pessoa que você precisa ter perto de você. Os amigos de Jó até tentaram. Tentaram, né, pastor? Chegaram perto de Jó para consolar. Não é qualquer um que deixa as suas coisas e fica lá com Jó uma semana, um mês, chorando, lamentando. Afinal de contas, eles conheciam Jó, eles sabiam tudo que Jó tinha. Mais do que isso, eles viam a retidão de Jó. Ficaram lá perto dele, abraçaram, tentaram trazer palavras de ânimo. Só que aí o coração, por causa da tribulação de Jó, começou a pensar naquilo não que Deus falava, mas no achismo dentro da cabeça deles. Começaram a virar o povo lá perto de Zaqueu. Começaram a olhar para Jó e ao invés de trazer aquela palavra de ânimo, de consolo, o que você fez, Jó? Você está passando isso aí, que você é ruim. Deus não ia ficar mesmo olhando, não, você fazer as coisas erradas. Você ia lá fazer o holocausto, entregar as coisas, mas eu acho que no fundo você estava complicado. Ele começou dizendo para Jó: o inocente não sofre. Quantas vezes alguém viu você passando uma situação difícil? E a primeira coisa que essa pessoa fez foi levar o teu sofrimento para outro e dizer: olha, estava lá na casa de fulano agora, o bicho está pegando lá. Ah, mas também fez tal. Deus está pesando a mão. Deus está fazendo. Pessoas que nem oram, irmãos. Pessoas que nem na igreja vão direito. E às vezes você gosta, sei lá por que dessa pessoa, e fica mantendo ela perto de você. Tira esse demônio perto da sua casa. Para de levar para dentro da sua intimidade. Tem gente que sai da igreja por cada bobagem. Aí quando você pergunta por que foi, a pessoa não consegue falar lé com cré. Porque saiu por causa de outras vozes. Deus não tira ninguém de lugar nenhum. Deus junta para fazer propósito. E se o tempo acaba em um lugar, sai da maneira mais abençoada possível. É assim que Deus faz. Todas as igrejas que eu passei, foram 3 na minha vida, antes de assumir esse ministério que Deus colocou no coração meu e da minha esposa. Eu me converti num lugar, a pastora mencionou aqui no sábado passado. Quando Deus encerrou o meu tempo lá, porque eu precisava de mais estrutura, Deus me levou para uma outra igreja. Me desenvolvi, alcancei tudo o que Deus precisava que eu alcançasse ali. Aí o Espírito Santo disse: cessou o tempo, comecei a orar. Orando, veio o tempo de Deus, eu não fiquei enxugando gelo, não. Eu tomei atitude de sair logo. Porque se você fica num lugar que você não concorda, você deixa de ser bênção e começa a atrapalhar o pastor de lá. Você para de ser ajuda para os irmãos e fica sendo o irmão que só reclama. Então Deus deu o tempo, o Senhor orou, Deus deu a direção. Toma a tua cama e anda, que o milagre vem. Mas você precisa entender o tempo de Deus. Bildade deu palavras complicadas para Jó, acusou Jó de falar irresponsavelmente, fazia declarações que diziam para Jó: você quer se justificar diante da perfeição divina de Deus? As coisas até no conceito que Bildade falava tem sentido, mas não a forma como ele apresentou, porque ele teve certeza de que Jó era culpado do que estava vivendo. E em nenhum momento ele parou para se perguntar: será que Deus tem um propósito nisso? A gente olha as nossas dores e as nossas dificuldades, e a gente às vezes fica cansado de viver essas mesmas dores, porque a gente não pede para Deus mostrar o propósito. A gente só pede para Ele tirar a dor. E Deus está dizendo: calma, eu tenho um negócio para fazer aí.
pastora contou ontem na pregação que para Ana nascer, das 6 da manhã às 3:30 da tarde, ela foi a última a ir para o centro cirúrgico. A última. Uma pessoa comum diria assim: caramba, Deus, ficar sofrendo com pré-eclâmpsia, perdeu 17 quilos a gestação inteira, 21 comprimidos de pressão tomado por dia, risco dessa criança morrer, e o Senhor está deixando ela aqui esse tempo todo? Só que ela não sabia. Eu lá fora, a mulher do hospital me chamou e falou assim: Arnaldo, eu disse, pois não, olha, o seu convênio, ele é enfermaria, né? É. Só que, como hoje é feriado, está enchendo muito. A enfermaria já está tomada. Então, olha que legal, vou ter que colocar a sua esposa num quarto. Eu não vi nenhum glória, mas na hora eu dei. Porque você sabe como é difícil ficar na enfermaria com outras pessoas. Principalmente quando você está cortado, aberto, sangrando, precisando tomar banho com certo cuidado. A privacidade de um quarto nessa hora conta muito. E aí quando eu fui lá para o centro cirúrgico, eu fiz questão de incomodar a enfermeira: chama minha esposa, chama minha esposa, chama minha esposa. Ela falou assim: vai logo falar com seu marido, que ele não deixa a gente em paz aqui. Ele está perturbando. Parece que é ele que vai ter o filho. Ela foi lá, saiu com a touquinha e falou assim: o que foi? O que foi? Eu gosto de teatro. O que foi, amor? Eu falei: quando você sair daí com a nossa filha, as suas coisas já estão lá no quarto te esperando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou assim: tá vendo porque eu não deixei você ir na frente? Tá vendo porque eu fiz você esperar para ser a última? A gente não quer ser o último, irmão. Só que às vezes a gente não sabe que Deus está guardando o melhor para nós para o final. E Deus está evitando você de sofrer um problema, um transtorno, porque você quer sair correndo, pegar a bênção antes. O irmão está sendo abençoado, você está lá: ah, mas ele é pecador. Deixa Deus fazer na vida dele. Quando Deus entrar com providência na tua, vai ter também gente falastrona dizendo: mas vão ter que ver que Deus chamou você para viver coisa grande, porque Deus colocou você por cabeça e não por cauda. Mas você tem que tomar atitude, andar com quem Deus quer e fazer a vontade dele. Aleluia. Zofar falou para Jó: Jó, como você ousa falar desse modo? As pessoas reclamando porque Jó estava sentindo dor. A gente se coloca muito no lugar de Jó quando a gente sofre. Mas às vezes a gente está sendo um dos amigos de Jó na vida de alguém. E o primeiro passo para você ser e andar com quem Deus quer é não ser uma dessas pessoas que Deus quer tirar de perto de você. Para você ter do seu lado quem vai te abençoar. Para você ter do seu lado quem vai andar com você em harmonia. Para você ter do seu lado alguém que vai cuidar de você. Alguém que vai ser amigo mesmo, no bojo da palavra. Você não pode ser o que Deus está dizendo que quer tirar de perto. Não faça aos outros o que você não quer para você. Em outras palavras, com a mesma medida que medirdes, vos hão de medir a vós. Eu digo para a pastora: há certas questões que a gente conversa, que se eu falo para outra pessoa, eu peco. Porque são pré-julgamentos, a mente vai rápido demais. Mas como ela é minha cúmplice e eu sou cúmplice dela, fica ali na mesma carne, ninguém peca. E aí quando Deus vai e mostra, ela vem e fala: tá vendo? Eu falei: é verdade. E quando Deus fala, eu digo: tá vendo? Ela fala: é verdade. Aprenda a guardar a boca. Se você não tem um cônjuge para ouvir você, às vezes, nessas coisinhas tolas que a gente fala, fala no espelho, fala no travesseiro, mas não joga em rede social, não fala para o seu melhor amigo, porque o seu melhor amigo tem outro melhor amigo, que tem outro melhor amigo, e aquilo vai virar um salseiro. Guarda, porque deixa Deus agir primeiro.
nada fica no oculto, nada permanece escondido. Se tiver alguma coisa errada, Deus vai mostrar. Deus vai agir para falar. Olha para quem está perto de você e diga: nem todo amigo permanece na tribulação, mas todo amigo que está na tribulação é um irmão que você amou. Provérbios diz isso: ama o amigo em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. A parte B do versículo 10 de Provérbios, é o 10, Ana? Isso, 10. A parte B do versículo 23 do 10. Olha lá. Se o tolo se diverte em fazer o mal, o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Em outras palavras, quem é sensato se alegra em fazer o que Deus manda. Quem é sensato guarda as amizades, como diz lá o Milton Nascimento, do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves. Você protege os amigos. Provérbios 17, 17. Põe aí, Ana, por favor. É o que eu acabei de falar para você. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Você não pode compreender como é importante os amigos que Deus nos dá. São irmãos, muitas vezes, mais chegados que os de sangue. A Rose falou: eu fiz da sua família minha. E é uma verdade recíproca. Com cada um de vocês aqui, em graus maiores ou menores. Mas nós temos um relacionamento, irmãos, do qual nós não podemos abrir mão. A irmã Rosângela falou aqui na oração e se emocionou, porque o Espírito Santo a tocou. A irmã Cláudia deu um testemunho aqui no domingo, falando do que ela sentiu neste lugar. Esses são tesouros que você não pode perder por nada. Porque Jesus disse: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar, se nós abrirmos mão desses tesouros que são invisíveis aos olhos, não são palpáveis aos dedos, a nossa fé se esvai, porque este mundo ficará cada vez mais inóspito. Nós somos chamados como sal da terra, porque o mundo tem mesmo vontade de cuspir a gente. Se tem alguém querendo muito o evangelho, é porque ou ele não está sendo pregado direito, ou tem uma segunda intenção. Esses dias eu vi alguém casando, e alguém que é influenciador, comprou uma igreja para dar para essa pessoa. A tal da profetisa do Pix. Ela pede 1 minuto para falar com você, e mais 1 hora para você ficar mandando Pix para ela. Aí deram uma igreja para ela. Seria maravilhoso. Só que você não entende a intenção por trás. Quando você vai olhar quem deu, eu não vou entrar no mérito, porque eu não vou dar lenha para as pessoas perseguirem a igreja. Mas quando você vai olhar quem deu, você entende por que deu. O agir de Deus, meus irmãos, e o que Deus traz, não é problema. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. O que parece ser maravilhoso para aquela mulher hoje, vai virar um embaraço na vida dela. Porque quando Deus cobrar, se de fato for mulher de Deus, vai voltar para os seus caminhos, os caminhos que deixou lá atrás. Vai voltar atrás da dracma. E aí quem ajudou porque achava que era um melzinho ao invés do sal, vai dizer: ué, está me tratando assim? Então agora eu vou te cancelar, porque é a moda. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Não há alívio para ninguém, porque todos pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Eu preciso do meu melhor amigo, eu preciso de Jesus, eu preciso dos amigos que Deus me deu. Então, queridos, aprenda a valorizar
os verdadeiros. Aprenda a amar incondicionalmente. E aqueles que saíram, pastor? Mateus 19, 29, Ana. Mateus capítulo 19, versículo 29, para eu terminar. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão o que, igreja? Está ali. Tem gente que acha que o crente foi feito para ficar só sofrendo. Eu não estou falando de riquezas materiais, porque aqui Jesus está dizendo que receberão 100 vezes mais. Pais, irmãos, irmãs. Pode ter propriedade? Pode, Deus é Deus. O que eu quero te chamar a atenção é pessoas que Deus tira da sua vida, parentelas de onde Deus te remove, cisões que a sua presença e o seu cuidado com o Evangelho criam, não são para você se desesperar, porque Deus está usando isso para criar na outra pessoa um senso de urgência, para que ela entenda que se ela não vier para o seu lado, quando o abismo que separou Lázaro e Abraão se estabelecer, aliás, Lázaro e o rico se estabelecer, nada mais transpõe esse abismo. A parábola que Jesus contou. Olha, Abraão, pai, pede para o Lázaro, aquele que viveu como leproso, aquele que era desprezado, aquele que muitas vezes eu passei do lado, aquele que muitas vezes queria estar comigo, mas ele não me servia, eu achava que ele não tinha nada para me dar. Pede para ele molhar os dedos na água e botar na minha boca, porque o calor aqui está intenso. Abraão falou assim: ô filho, enquanto vocês estavam vivos, realmente ele não tinha nada, você tinha tudo. Mas agora, tem um abismo aí nos separando. Nem você pode vir, e Lázaro também não pode ir. Não é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou, amém, igreja? Esse é um Lázaro da parábola. Aí ele disse assim: mas então, manda ele voltar, pelo menos para avisar os meus parentes que ficaram, que se eles não se enquadrarem nos caminhos de Deus, se eles não viverem segundo a palavra, eles vão parar aqui comigo. Abraão disse: se eles não ouviram os profetas, se eles não entenderam a lei, eles não vão viver, eles não vão ouvir, mesmo que Lázaro volte. Aqui, queridos, Deus quebra uma série de doutrinas que existem no mundo. Os mortos não voltam para falar com ninguém. Ah, mas é aquelas psicografias, aquelas coisas, isso é demônio. Isso é doutrina de demônio. Se você duvida, leia por curiosidade o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu li. Ele mesmo diz ali que os médiuns precisam tomar cuidado, porque nem todo espírito que se diz ser tal pessoa é. Mesmo eles, numa doutrina enganosa, sabem que podem ser enganados. Volto de novo a 2 Timóteo. Ali, Paulo diz: esses que estão enganando, uma hora eles vão ser enganados. Porque é o fim desse povo que tenta tirar proveito de você. É o fim dessas pessoas que Deus quer afastar de você. Você não precisa dessas pessoas para nada. Por isso, aprenda a olhar os frutos e não a aparência. Se o rico da parábola tivesse entendido quem Lázaro era, certamente teria escapado. Mas Jesus contou esta verdade espiritual para deixar claro para mim e para você que se nós não fizermos o que Ele nos ensinou, reconhecermos com discernimento do Espírito quem deve estar ao nosso lado, logo nós estamos com más conversações. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Coloque-se de pé em nome de Jesus.
neste ano. Escolha sabiamente quem vai compartilhar a sua jornada com você. A aparência não pode revelar um coração verdadeiro. E nem toda saída é uma perda. Valorize os verdadeiros amigos. Esteja pronto para deixar partir aqueles que Deus remove do seu convívio, pois Ele tem algo melhor esperando você. Quando o povo ver Jesus entrando na sua casa, levando a sua vitória, levando a salvação para aqueles que você tem clamado, quando Deus apresentar a bênção da sua perseverança, quando Deus recompensar você com um galardão celestial, muita gente vai ter desejado mudar de atitude. Os amigos de Jó, somente quando Deus os repreendeu, compreenderam como eles tinham pecado. Eles precisaram da oração de Jó para serem perdoados. E aqui eu quero encerrar com isso. Algumas pessoas vão voltar para a sua vida. Perdoe, mas não entregue mais o seu coração. Você perdoa para ter paz e ceiar, mas não devolva o teu coração a quem jogou ele no chão. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe, ó Deus, ao nosso entendimento, ao nosso coração, que o Senhor revelou-nos, ó Deus, e agora com ela, quer nos fazer encarar a vida, o mundo e as coisas que estão lá fora de uma maneira mais positiva, porque o Senhor nos chamou para coisas grandes. O Senhor chamou a cada um dentro da sua especialidade, dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos, para viver a grandiosidade da vida que o Senhor tem determinado. Não é a grandiosidade do meu irmão, eu não posso querer o que é dele, eu não posso desejar aquilo que o Senhor deu para ele, mas eu quero viver tudo que o Senhor declarou para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor declarou a meu respeito. Eu quero abraçar, meu Deus, a tua justiça e quero viver pela fé como o Senhor me chamou para ser, ó Deus, cada vez mais o melhor amigo e não ser mais tão parecido como os amigos de Jó. Te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.